Esse é o Acapso e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E mais uma ofensiva russa na região de Vuhledar falhou. Já tem imagem de um monte de tanque destruído de novo. Os caras fizeram a mesma coisa outra vez com o mesmo resultado, né? Um oficial russo que foi capturado nessa última tentativa agora tinha um caderninho com a revisão das tentativas anteriores e o número de mortos reais que eles tiveram. E é impressionante, chega realmente a 85% de mortes que houveram nos ataques anteriores. Impressionante. Um funcionário da administração russa está dizendo que está faltando de fato munição na linha de frente russa, né? E está culpando duas coisas. Primeiro, que houve um excesso de uso de artilharia no início da guerra, então os russos usaram artilharia demais. E depois também, lógico, corrupção no Estado russo, né? Os russos acertaram hoje cedo o centro da cidade de Kramatorsk, aqui próximo a Bakhmut. Mais um absurdo, atingiram a área civil, centro da cidade. No momento tem um morto e 4 feridos entre as pessoas atingidas ali. Foram prédios no centro da cidade, nada militar, nada estratégico, né? Mas é aquele negócio que eu falo para vocês, os russos estão tentando avançar em direção a Kramatorsk, justamente porque esperam que isso faça com que os ucranianos desviem a atenção de defender Bakhmut para impedir o avanço deles ao norte. Talvez esse bombardeio a Kramatorsk tenha sido alguma coisa nesse sentido. Agora, pode ser outra coisa também. Os russos estão temendo um grande ataque ucraniano nos próximos dias, alguma coisa muito mais imediata do que a gente imaginava. Eu acho pouco provável, tá? Eu acho que não vai ser agora. Mas alguns bloggers russos têm falado que os ucranianos estão preparados já para imediatamente começar uma contraofensiva em lugares diferentes do fronte. Enfim, vamos ver os indícios que tem disso daí. Inclusive, familiares e funcionários administrativos de várias cidades ocupadas pelos russos estão sendo já deslocados, estão sendo retirados dessas cidades, né? O Putin se encontrou com o Kadyrov lá no Kremlin e o cara mal consegue se manter na cadeira, cara, impressionante, está muito mal o Putin. Visivelmente, assim, perturbadora a coisa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, neste momento tem o aviso de ataque aéreo em toda a Ucrânia. Segundo a informação aqui do Euromaidan PR, é o MiG-31 Kinzhal Dagger lá que levantou, né? Hoje é o dia do voluntário ucraniano, então ele acha que vai haver bombardeio hoje, né? Mas no momento a gente não tem nenhuma informação ainda, apenas que o MiG-31 Kinzhal levantou voo, né? Vamos aguardar, qualquer coisa a gente fala no vídeo de amanhã. Os ucranianos conseguiram atingir alguma coisa lá em Mariupol, né? Tem aqui um ataque aqui que foi feito pelos ucranianos em Mariupol. Não é na área do aeroporto, é na área de um mercado que tem lá, mas que pode estar sendo usado pelos russos também. Um grande incêndio na região. Outra coisa curiosa, em Odessa, os russos estão mandando drones, muito provavelmente para mapear a defesa antiaérea ucraniana, o que indica que realmente deve ter algum ataque de mísseis hoje, né? Isso aqui foi ontem. Eles mandaram vários drones, foram todos eles derrubados pela defesa antiaérea, mas tipicamente esse tipo de coisa visa exatamente saber onde está a defesa antiaérea, por onde eles podem atacar sem serem muito atingidos por essa defesa, né? Bom, agora indo para a linha de frente, em Vuhledar, mais uma vez aqui de novo, a gente já viu imagens como essa várias vezes aí das várias tentativas dos russos de avançarem durante o inverno. Por que é tão difícil tomar Vuhledar? A gente já explicou isso, mas vale a pena ressaltar. Vuhledar fica numa região que é um pouco mais alta que o restante do terreno ao lado dela, e o terreno ao lado dela é todo muito plano, então não tem muito como se esconder, e são prédios altos, então os ucranianos têm uma excelente linha de visada para identificar um eventual ataque russo, então rapidamente responder com fogo aí. Aparentemente esse avanço, ou essa tentativa de avanço russa, foi ainda aqui nas dachas ao sul de Vuhledar, né? Que vocês lembram, os russos chegaram a tomar essa região aqui, né?
Próximo aqui é o rio Kashiarar, né, que é esse rio aqui entre Pavlivka e Vuhledar. Então, os russos chegaram a tomar aqui, os ucranianos retomaram essas dachas e agora os russos estão tentando tomar novamente essa região aqui, é onde está acontecendo essa batalha e aparentemente não está indo bem para os russos, felizmente, né? Agora, uma coisa interessante que eles capturaram um oficial russo ali próximo a Vuhledar, e com ele capturaram um caderno de notas que ele usava para fazer justamente o balanço das tropas que estavam sendo enviadas nos ataques anteriores, né? Então é muito curioso ver aqui que ele fala que, olha só, no dia 1º de março, 100 pessoas foram enviadas no assalto para Vuhledar e apenas 16 retornaram. No dia 5 de março, apenas 3 russos retornaram do assalto. Enfim, as perdas são maiores que 80%, o que é consistente com o que os ucranianos têm reportado nessa área. Os russos realmente estão tendo muitas perdas ali, e lembra, ali são tropas, não é o grupo Wagner, não são prisioneiros, é as tropas russas mesmo, e tropas de elite russas, inclusive os marines, né, os fuzileiros navais russos, que estão sendo usados ali naquela região, né. É porque realmente é uma condição de terreno muito desfavorável aqui. Para eles fazerem um ataque com sucesso, precisariam comprometer muitas tropas mesmo, e parece que não tem disposição disso. Aí ficam nesse negócio de fazer ataque com pouca tropa, acaba sendo dizimada a tropa russa ali na região, né? Bom, o Dmitry, ele traduz aqui um vídeo feito pelo Yuri Mezinov. Ele é um funcionário público lá da região de Rostov, e ele está falando que ele esteve lá na linha de frente, né? Ele tá, eu estou dirigindo através de Jetlivka, e que desde a minha última visita em fevereiro ou março, eu tenho ouvido que o pessoal do grupo Wagner não tem munição, mas na verdade está faltando munição para todo mundo, segundo ele está dizendo aqui, né? E isso está destruindo a juventude, né? Está destruindo os jovens russos, porque simplesmente ele não tem apoio de munição. E aí ele fala que não, na verdade, qual que é o problema? Será que está faltando metal, está faltando aço? O que está faltando e coisa e tal? Enfim, ele diz que só pode ser sabotagem, né? Que estão sabotando isso e coisa e tal, estão querendo que o pessoal morra mesmo. É possível sim que esteja faltando munição lá na linha de frente dos russos, né? Não porque os russos não tenham munição suficiente, mas porque eles não têm conseguido fazer a logística adequada para essa munição chegar lá na linha de frente, né? E outra coisa também, que é uma possibilidade, a gente tem que ter em mente, é que os russos podem estar economizando munição exatamente para ter uma reserva para um eventual ataque ou até para defesa de uma contraofensiva ucraniana, né? Os ucranianos estão fazendo isso, os ucranianos estão poupando munição justamente para ter no momento da contraofensiva. Bom, aqui foi o ataque covarde lá no centro de Kramatorsk, né? Kramatorsk é essa cidade aqui próxima a Bakhmut está aqui, né? E Kramatorsk e Sloviansk são essas duas grandes cidades aqui. E como eu falei para vocês, parece muito claro que os russos estão tentando avançar aqui ao norte da M3, justamente como uma tentativa de avisar para os ucranianos, olha só, vocês têm que deter a gente aqui, senão a gente vai ameaçar diretamente Kramatorsk e Sloviansk, que são realmente duas cidades muito maiores e muito mais importantes do que Bakhmut no final, né? E para tentar conter isso daqui, os ucranianos teriam que tirar as tropas que neste momento estão justamente defendendo o corredor aqui, né? Tem que manter aberto aqui as linhas de comunicação com Bakhmut. Então, essa é a expectativa russa. Talvez eles tenham feito esse bombardeio em Kramatorsk, justamente para lembrar os ucranianos, olha só, a gente vai chegar perto de Kramatorsk, coisa e tal, né? Enfim, de qualquer forma, uma covardia completa. Aqui está dizendo 4 pessoas feridas, mas na verdade já tem um confirmado morto, né? E por enquanto 1 morto e 4 feridos. Lógico, aconteceu agora há pouco esse ataque lá. Atingiu um jardim da infância, um museu e um prédio administrativo também foram danificados, além de prédios residenciais, né? Infelizmente é possível que existam outras vítimas que ainda vão ser identificadas nesse ataque, né? Agora, ontem também os ucranianos fizeram uma grande ofensiva aqui na parte sul aqui de Ivanivsk, né? Dá para ver aqui no vídeo, vamos dar uma olhada aqui.
Tá sem som, mas dá para ver que é uma... O combate bastante intenso ali na região. Foi aqui na região sul de Bakhmut, né? Ao sul de Ivanivsk. E, bom, não tem ainda um resultado desse ataque de ontem dos ucranianos, mas tem gente falando que eles afastaram bastante os russos aqui na região de Ivanivsk, né? Esse mapa aqui está mostrando um grande avanço ucraniano, que toda essa área aqui perto do canal estava ocupada pelos russos, mas eu não sei, ainda é cedo para achar que foram os ucranianos que retomaram isso daqui, ou se apenas foi o mapa que não atualizou direito de ontem para hoje, mas a gente sabe de fato que houve avanço ucraniano aqui. Qual o tamanho desse avanço, exatamente quanto eles conseguiram avançar, não está claro ainda. Isso aconteceu de ontem para hoje, então as informações ainda são poucas, né? Outra coisa curiosa é que os russos bombardearam não apenas Kramatorsk, mas também Konstantinivka. E isso daqui pode ter a ver com aquela coisa que falamos ontem, que os russos acham que os ucranianos estão preparando 10 batalhões para fazer um ataque, ou desculpa, 10 brigadas, né? 10 brigadas dá 50 mil homens, né? É coisa pra caramba, se for o caso, né? Aqui em Chassiv Yar, né, que seria a base para retomar Bakhmut. Retomar Bakhmut, lógico, eu estou querendo me referir ao fato de que parte da cidade já foi tomada, essa região toda aqui, né? A cidade de Bakhmut ainda, o centro dela está com a Ucrânia. A Ucrânia não cedeu Bakhmut ainda. Mas certamente tem pedaços da cidade que já foram tomados e a ideia seria esses batalhões retomarem toda essa cidade aqui, né? Isso seria consistente com um bombardeio aqui em Konstantinivka também, mas é aquilo que eu falo para vocês, o mais provável desses bombardeios é justamente que os russos estejam querendo distrair a atenção dos ucranianos aqui do corredor, né, da parte central aqui das linhas de comunicação de Bakhmut. Bom, a gente tem uma foto aqui dos russos naquela fábrica da Azon. Lembra que eu mencionei para vocês que a fábrica da Azon aqui está em disputa, né? Algum tempo atrás chegou a entrar um grupamento russo, mas segundo os ucranianos, eles expulsaram esse grupamento do grupo Wagner, né? Esse grupamento russo que chegou a entrar lá na Azon. Então, essa foto que tem aqui, não se sabe se é esse grupamento que chegou a entrar e depois foi expulso, o que é, né? Isso aqui foi divulgado pelos próprios russos. Eles divulgaram porque essa fábrica foi a mesma fábrica que vocês lembram lá em meados do ano passado, o Zelensky foi lá, né? O Zelensky esteve lá em Bakhmut, já no momento que Bakhmut era atacada pelos russos, né? Pelo grupo Wagner. Ele foi lá dar apoio ao exército ucraniano, tá aqui o Zelensky aqui no meio da foto. E nessa fábrica, exatamente na Azon, foi que ele foi ali, né? Então os guerrilheiros do grupo Wagner tiraram a foto no mesmo prédio, mas repara, são só 4 pessoas e aquele negócio. A gente sabe que teve realmente um grupo que chegou a entrar lá, os ucranianos falaram isso, e depois que eles tiraram eles de lá, eles expulsaram de lá. Se eles chegaram e ficaram ou saíram, a gente vai descobrir em mais tempo. O fato é, a fábrica, a Azon, está em batalha nesse momento, né? Agora, uma outra informação está surgindo aí na blogosfera russa lá, né? Por exemplo, esse aqui é o RSOTM, que esse canal é um canal do grupo Wagner. Eles não sabem exatamente quem é a pessoa que posta nesse canal, mas é alguém, uma figura importante dentro do grupo Wagner. E ele está dizendo aqui que, na verdade, os ucranianos estão preparando para um ataque, sim, mas em toda a linha de frente, né? Estranho isso, não faz sentido a Ucrânia atacar em toda a linha de frente, né? Então, ele fala aqui, o que está acontecendo na linha de frente, na verdade, pode ser sugerido pela acumulação de forças em toda a linha de frente, em toda a linha de contato. Isso é em Mykolaiv, Kherson, Kryvyi Rih, Zaporizhia, Kharkiv, nas direções todas, e também no Donbás. O inimigo está preparando alguma coisa como uma revanche. Do início de fevereiro até o presente dia, a transferência de novas brigadas para as Forças Armadas Ucranianas continua, né? E os fatos são os seguintes: mais e mais detalhes de reagrupamento de forças ucranianas em Zaporizhia, no setor de Zaporizhia, transferência de novas brigadas formadas pela Defesa Territorial Ucraniana e já treinadas de acordo com os padrões da OTAN. Então, tudo isso está acontecendo. O inimigo também está acumulando forças de sabotagem
na fronteira com Briansk e Kursk, nas regiões de fronteira com Briansk e Kursk, né? Onde não muito tempo atrás uma dessas equipes fez algumas coisas lá para o pessoal ver, né? Ele está se referindo àquele grupo, que na verdade é um grupo russo, não é um grupo ucraniano, que fez alguma coisa lá próximo de Briansk, que a gente falou isso aqui. É o Corpos Voluntários Russos, né? Também tem movimento ativo na região de Kharkiv, e a gente lembra dos eventos de agosto do ano passado, em que as Forças Armadas Russas acabaram sendo retiradas de Zium, Balaklia, Kupiansk, o que botou Svatov sobre alerta, né? Então, eles claramente estão reforçando a região lá em Kharkiv, incluindo equipamento estrangeiro. O inimigo não abandonou os planos de cruzar o Oskil para atingir Svatov e Torsk, a linha entre Svatov e Torsk, para bloquear o suprimento de Severodonetsk, o grupo de Severodonetsk das Forças Armadas Russas, né? O que ele está se referindo aqui, se você olhar aqui no norte, existe apenas um pequeno pedaço do Oblast de Kharkiv que ainda está ocupado pelos russos, que é justamente a margem esquerda do rio Oskil. Esse aqui é o rio Oskil, né? Aqui para baixo, a partir de Kupiansk, já está tudo liberado pelos ucranianos, as duas partes, mas a partir daqui, na verdade, nessa cidade de Dvorishna, para cima ainda tem a linha de contato, ainda é o rio, né? E logo que houve a ofensiva aqui em Kharkiv, os ucranianos tinham mesmo planos de atingir Troitsk, porque, repara, tá vendo aqui, ó, Troitsk tem essa linha férrea que passa aqui, e tem a linha rodoviária que vem por aqui também, que são fundamentais para a logística russa aqui de toda a região, principalmente Severodonetsk e Lysychansk, né? É lógico, Severodonetsk e Lysychansk podem ser abastecidas pelo sul também. Mas lembra, essa região aqui, ó, essa linha vermelha, é a linha de contato lá em 2014, a linha de frente lá em 2014. Então, muita coisa que está destruída, muita coisa foi quebrada, ferrovias foram destruídas, pontes destruídas. Então, o abastecimento aqui pelo sul é mais complicado do que pelo norte. Então, os russos ainda usam muito isso daqui para abastecer essa região, e sempre foi um objetivo ucraniano chegar até Troitsk aqui, né, para justamente interromper a linha de abastecimento russa aqui. É isso que ele está falando aqui, né? As manobras feitas pelo comando das Forças Armadas da Ucrânia, com alto grau de probabilidade, evidenciam preparações de Kiev para uma ofensiva de larga escala, e se a situação no Donbás ainda é tensa, então a ativação de outras zonas relativamente estáveis, como Kherson, Zaporizhia e várias outras, pode ser esperada, né? Isso não é esperado, mas o entendimento dessa ameaça é necessário para preparar, para evitar a repetição da retirada de Kharkiv em agosto de 2022, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que ele está achando que a Ucrânia vai avançar em toda a linha de frente. Isso é impossível. Não faria sentido. Por mais que a Ucrânia tenha tropas para isso, é sempre muito mais razoável você avançar um lado primeiro, depois o outro. Você dispersar sua força ao longo da linha de frente inteira, você tem uma chance muito maior de sofrer danos, de não conseguir avançar no final das contas. Então eu acho pouco provável isso daqui. Agora, a Ucrânia abrir mais do que uma linha de frente, isso é possível. Mais de uma contraofensiva é possível, né? A gente vem falando que o mais provável é que seja aqui em Zaporizhia, vindo em direção a Melitopol, é uma possibilidade. Pode ser também aqui a partir de Vuhledar em direção a Mariupol, ou pode ser também aqui em Kherson, em algum lugar aqui tentando avançar aqui em direção à Crimeia. O fato é que pode ter mais de um lugar desses, né? Pode vir aqui em Svatov, também aqui em Zaporizhia e também em Kherson. Pode ser que sim, né? O pessoal russo está preocupado. Tanto que a vice-primeira-ministra, a Irina Verenchuk, ela reportou que as tropas russas estão preparando para evacuação de emergência dos territórios ocupados, né? Ou seja, o que é isso? É lógico, não são os soldados. Eles estão preparando para retirar certas categorias de empregados da ocupação e as suas famílias. Então a ideia é tirar as pessoas que não precisam estar na linha de frente, justamente já imaginando que os ucranianos vão ter sucesso nessa ofensiva. Isso foi assim na região de Kherson, em tudo quanto é lugar que os russos acabaram saindo, eles antes tiraram as famílias, tiraram
os funcionários administrativos da região, né? Bom, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente hoje. A gente já falou alguma coisa aqui sobre Vuhledar e sobre Bakhmut, mas vale a pena a gente falar aqui sobre tudo o que está acontecendo. Os russos novamente tentam avançar aqui nessa região de Vrochna, aqui no norte de Kharkiv, né? Lembra, Kupiansk está mais aqui embaixo. Kupiansk é essa cidade maior aqui, que está firmemente em poder dos ucranianos, mas os russos estão tentando avançar aqui, né? E eu já falei para vocês que eu discordo desse mapa do Defimon, em que ele coloca aqui Sinkivka como tomada pelos russos. Não, não está não. A luta está aqui em Liman-Pershi. Em Liman-Pershi está tendo briga, está em disputa essa cidade, mas Sinkivka está na mão dos ucranianos ainda, né? Enfim, os russos tentaram avançar aqui, tentaram retomar toda a parte leste do rio Oskil, nessa região aqui de Grianikivka, que é essa outra cidade aqui, que de fato os russos já tomaram a maior parte dela, mas ainda tem um espaço aqui entre o rio e a cidade que os ucranianos ainda estão lutando ali, né? Mais aqui próximo a Kriminá, teve várias tentativas de avanço russo aqui, mas até onde a gente vê não teve nenhum sucesso nessas tentativas de avanço, né? Na região de Bakhmut, como a gente viu, os russos continuam avançando muito devagarzinho aqui ao norte, né? Estão ameaçando aqui Orihovo, Vasilivka, parece que já estão tentando, ameaçando também Minkivka, mais ao norte aqui. É aquela estratégia que eu mencionei para vocês, porque os ucranianos focaram as tropas deles em manter o corredor para Bakhmut funcionando, né? As linhas de comunicação aqui abertas. Então os russos estão tentando avançar aproveitando isso. Ele não registra aqui ao sul de Bakhmut o contra-ataque que os ucranianos teriam feito, isso faz sentido. Essa thread ele publica no dia anterior, né? Então hoje, de ontem para hoje que aconteceu esse ataque, a gente ainda não tem ainda as informações, né? Ele traça aqui algumas linhas de avanço em Bakhmut, né? Mostrando que de fato os russos estão avançando devagarzinho, mas estão avançando, né? A linha amarela é do dia 7 de março, a linha vermelha é a atual. Então dá para ver aqui alguns avanços, né? De fato aqui, a mais preocupante continua sendo para mim esse avanço aqui ao sul de Bakhmut. Em Avdiivka, novamente, né, ele mostra aqui as 3 cidades que teriam sido tomadas pelos russos, Krasnohorivka, Vesely e Kamianka, essas 3 cidadezinhas aqui. Como eu disse para vocês, isso, enquanto for só aqui, eles não avançarem além disso, não tem muito problema. Essas cidades já trocaram de mãos várias vezes, os ucranianos já retomaram elas antes no verão, pode ser que retomem agora novamente. Recentemente já teve um ataque aqui que os ucranianos já retomaram elas novamente. E é lógico, o objetivo russo é fechar o cerco aqui a Avdiivka, mas eles ainda estão muito longe disso, né? É importante prestar atenção aqui nessa parte sul, porque, lógico, isso aqui, se eles conseguirem avançar por aqui, seria algo crítico, né? Mas por hora, pelo menos, a gente não viu nenhum avanço nisso daí. Ele mostra que houve alguns pequenos avanços aqui das tropas russas, né? De novo, aqui a linha amarela é do dia 7 de março e a linha vermelha é atual, então houve justamente esse avanço aqui em Vesely e Krasnohorivka. Kamianka aqui entrou na zona de briga, né? na No Man's Land, na terra de ninguém. Enfim, e houve algum avanço aqui em lugares não, sem contar nenhuma cidade aqui, né, só no campo mesmo, aqui ao sul, mas nada além disso. Vamos ver se a defesa ucraniana aqui nessas cidadezinhas aqui mais ao sul consegue segurar os russos aqui. O tempo lá na Ucrânia está secando, ou seja, a gente já tem aqui um dia hoje, o dia 13 de março, né, na verdade ontem, foi um dia já sem nuvens, sem chuva, sem precipitação, e a expectativa é que continue assim nos próximos dias, não tem previsão de chuva, e as temperaturas são todas positivas, ou seja, isso deve começar agora a secar o chão lá, né? A expectativa é que mais para o final do mês a gente já tenha chão sólido de novo, e aí é possível que a gente veja alguma ação um pouco mais forte, né? Parece que no dia 17, na sexta-feira, tem alguma previsão de chuva lá na região de Kriminá, mas é aí uma coisa meio excepcional. O resto está todo mundo aqui já com previsão de tempo seco e sol, então deve começar aí a secar essa lama no teatro de batalha, né? Bom, o Estudo para Estudo da Guerra fala sobre mais um capítulo aqui da briga do Prigozhin com o exército russo.
Quem entrou nessa história foi o Alexei Murin. Alexei Murin, ele é um apresentador de um programa de televisão lá na Rússia, né, muito conhecido e coisa e tal. E ele falou, ele acusou o Prigozhin de estar perseguindo objetivos políticos na Rússia que estão colocando em risco as forças do Wagner em Bakhmut. Ou seja, ele está criticando o Prigozhin, dizendo que o Prigozhin está querendo fazer política na Rússia. A gente que o Prigozhin está querendo fazer política na Rússia, isso é mais do que óbvio. Mas o fato deles estarem falando isso na rede de televisão lá da Rússia mostra que o pessoal está brigado com o Prigozhin mesmo, né? Isso é uma coisa bastante crítica para o Prigozhin. O Kadyrov se encontrou com o Putin, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Os bloggers militares russos estão especulando, né? A gente falou sobre isso alguns dias atrás, que haveria uma contraofensiva ucraniana no sul da Ucrânia, ou seja por Melitopol ali, ou seja por Kherson, sugerindo que é um problema o fato de que as forças russas estão se deslocando para as ofensivas em Bakhmut, e com isso deixando o resto da linha de frente meio desguarnecido, né? Então, os bloggers militares concordam que as forças ucranianas priorizariam uma ofensiva entre Berdiansk e Melitopol em Zaporizhia, Mariupol, Volnovakha em Donetsk, mas também eles podem entrar numa segunda contraofensiva, talvez no sul da Ucrânia, eu imagino que seja Kherson, ou então em Kupiansk e Svatov, lá em Kharkiv, né? Ou seja, os russos basicamente não sabem de onde é que vem essa ofensiva ucraniana. Bom saber disso. Bom, antes da reunião com o Kadyrov, o Putin se encontrou com o Patrushev, que é o presidente do Conselho de Segurança da Rússia, né? E, segundo o planejamento deles, não vai sobrar nada do grupo Wagner no final dessa batalha por Bakhmut. Ou seja, esse aqui ele está relembrando uma estratégia que a gente chegou a mencionar isso no momento que Prigozhin começou a tomar muita iniciativa, aparecer muito politicamente. Aparentemente, o objetivo do Putin agora é justamente destruir o Prigozhin. O Prigozhin se tornou uma pessoa complicada, por quê? Porque ele é um cara que está competindo politicamente com o Putin e tem uma força armada significativa. Agora, se o Wagner se destruir completamente lá em Bakhmut, não vai ser mais um problema, entendeu? Então pode ser que a estratégia russa seja justamente deixar o Wagner se destruir lá para que não sobre nada do grupo Wagner que possa ameaçar o Putin no futuro, né? Mas ontem teve um outro encontro que marcou bastante lá, que foi justamente o Kadyrov falando com o Putin, né? O Kadyrov foi lá conversar com o Putin, coisa e tal, e a impressão que dá é realmente chega a ser uma coisa meio constrangedora. O Kadyrov tremendo pra caramba, o Putin segurando a mesa aqui com o dedo, tá vendo? Ele segurando a mesa aqui. Deixa eu tocar um pedaço daqui para vocês sentirem o nível de nervosismo do Kadyrov. O Kadyrov pegando o papel assim, tremendo assim. Olha só. Как дела в республике? В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря вам, да. Если вы... Благодаря чеченскому народу. Если вы разрешите, да, я чуть похвастался бы, да. Пожалуйста. У нас в 2002 году, да, Чеченская республика заняла предыдущее. E o Putin se segurando na cadeira para variar, né? Ela, Putin com uma expressão assim estranha pra caramba, realmente uma reunião meio constrangedora esse negócio aqui. O que eles falaram aqui? Na verdade, o Kadyrov falou, não, que o Putin perguntou pro Kadyrov como é que tá a Chechênia e coisa e tal. O Kadyrov falou, não, estamos bem, graças a você, e não sei o que lá, tá tudo certinho. E aí começou a ler um monte de recomendações e coisa e tal, da listinha que ele levou lá e coisa e tal. O pessoal brincando aqui que, pô, fizeram uma enganação muito falsa, porque Kadyrov não sabe ler, né? Mas enfim, se sabe ou não sabe, eu não sei. Mas que realmente é um cara tosco de qualquer forma, né? E o Putin dá para ver que ele tá ali todo grudado na cadeira, né? Realmente uma situação ali complicada. O general SVR diz aqui que ontem o Kremlin mostrou o encontro de duas pessoas completamente saudáveis, né? O presidente russo, o Putin, e o Kadyrov, o Razman Kadyrov, né? E o encontro seria para demonstrar que ambos estão bem e coisa e tal, e que, né, continuam firmes, mas esse firme
aperto de mão não funcionou muito bem, né? O Putin, segundo ele está dizendo aqui, não está se sentindo bem devido à terapia recente e ele tem tido dores no estômago e coisa e tal. Então, e ele fala aqui que dá para ver claramente as expressões de dor do Putin, ele segurando firmemente a mesa, né? E aí ele lembra que isso daqui é a filmagem oficial do Kremlin, ou seja, eles já pegaram os melhores momentos, a parte que o Putin está mais normalzinho já foi o que foi mostrado, né? Então, o Putin, na verdade, está muito pior do que isso. E ele fala um pouco também sobre o Navalny ter ganho o Oscar, né? Que certamente o Putin não gostou desse negócio. Dizem que ele disse que isso é uma... cuspiram no nosso rosto e coisa e tal. Ou seja, né, o Putin certamente não gostou do Navalny ter ganho o Oscar, embora isso tenha sido injusto também com os ucranianos, né? E hoje cedo, parece que hoje, no dia 14, pela manhã, o Putin chegou em Ulan-Ude. Ulan-Ude fica nessa região aqui do Lago Baikal, numa região chamada Buriatia, que é uma grande região aqui da Rússia, de pessoas que, se você olhar para a pessoa, ela não parece russo de forma alguma, parece muito chinês, muito mongol, né? Tem o olho puxado, tem traços realmente do pessoal ali daquela região, muito mais do que de russos, é mais uma das regiões que foi conquistada pelos russos, né? O Putin esteve lá justamente para tentar prestigiar o local. É lógico, quando essas viagens, assim, raramente é o Putin mesmo, o mais comum é ser o dublê de corpo dele lá, ser o sósia dele, mas enfim, ele está indo lá justamente porque a Buriatia é estrategicamente importante para a Rússia, tem um tamanho enorme e muitos recursos naturais, a população é pequena, no entanto, a quantidade de pessoas ali da Buriatia que morreu nessa guerra é muito maior do que a proporção, por exemplo, de pessoas de Moscou que morreram nessa guerra também, né? O Euromaidan aqui traz uma informação da inteligência britânica, dizendo que o número de mortos do leste da Rússia, que é justamente essa região, e outras regiões ali também, né, Yakutia, outras regiões que também foram, que tinham povos anteriores aos russos, que os russos conquistaram essa região, né, o número de mortos dessas regiões são 30 vezes maiores daquele de Moscou, né, ou seja, realmente o Putin aproveita para fazer aquela limpeza étnica na população russa. Bom, uma frase que só poderia acontecer mesmo na televisão russa, né? A apresentadora lá da Rússia 1, que é o principal canal lá da TV russa, ela fala aqui, não, eu não quero acabar com o ânimo de ninguém, mas todo mundo está vendo que a capital da Ucrânia está funcionando sem blackouts, não tem mais blackouts. Recentemente, os ucranianos não estão sentando lá sem ter nenhum problema com eletricidade, coisa e tal. Ou seja, realmente, né, olha, a alegria, ela está se sentindo triste porque os ucranianos têm luz na capital deles, né? Quero te falar um negócio. Bom, tem algumas coisas sobre equipamentos militares aqui. Parece que tem um canal aqui de um engenheiro russo, né? O canal se chama Russian Engineer, o engenheiro russo, elogiando a técnica dos ucranianos de trincheira ou de abrigos pré-prontos que eles têm usado na linha de frente. Eles têm feito esses tubos, né, de metal, que daí para fazer a trincheira, para fazer o ponto ali de apoio é muito fácil, é só cavar um buraco, botar esse negócio, tampar o buraco e você fica com uma proteção muito boa, a menos que o obus ou a artilharia caia exatamente em cima ali, né, nesse caso isso aqui não tem blindagem suficiente para segurar, mas se não cair exatamente em cima, acaba que não machuca ninguém ali. Os soldados ucranianos ficam protegidos. Eles dizem que isso é que tem feito e tem levado a Ucrânia a resistir tanto em várias posições, mesmo fora de cidades, né, eles conseguem manter essas posições com muita força, né? E alguém está lembrando aqui que, na verdade, essa ideia não é nova, essa ideia foi copiada dos suíços, que começaram a usar isso em 1988, né? É lógico, os suíços não estão em guerra no momento, então não deve ter muita coisa disso daqui, mas essa era exatamente a estratégia. Dá para ver que os ucranianos copiaram direitinho. Você faz um negócio em metal, cava o buraco, bota lá, tampa de novo depois, deixa só uma entradinha aqui e você tem um abrigo bastante elaborado para as tropas ali, né? E por falar em Suíça, os suíços estão desmontando, estão realmente desligando os 60 sistemas de defesa aéreo Rapier,
Eles são sistemas mais antigos, mas ainda são bastante úteis, poderiam ser muito úteis para a Ucrânia, né? A Suíça falou que está desmontando esses sistemas, mas parece que há uma especulação de que eles, na verdade, serão enviados para a Ucrânia, e para evitar a acusação deles estarem sendo, para manter a neutralidade da Suíça, alguns estão dizendo que a negociação envolveria enviar eles de volta para o Reino Unido, né? Lembra, esses sistemas foram desenvolvidos no Reino Unido e são usados pela Suíça. Então a Suíça devolveria eles para o Reino Unido, uma vez que ela não quer mais esses sistemas, e aí o Reino Unido daria um jeito de enviar isso para a Ucrânia, né? É o que eles estão dizendo aqui, vamos ver se isso realmente funciona. Agora, eu estou vendo aqui, são coisas diferentes, é o mesmo sistema isso daqui? Esse daqui parece mais moderno. Enfim, de qualquer forma, é um bom sistema de defesa antiaéreo esse Rapier, e pode ser que chegue na Ucrânia, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, isso aqui é mais uma amostra de que, como a Rússia tem perdido força ali na região da Ásia Central, né, o Cazaquistão fez uma busca e apreensão no Centro de Operações da Infraestrutura Aeroespacial Senki, que seria por causa de uma dívida de 2 bilhões de rublos, né? Vocês sabem, as principais bases aéreas da União Soviética ficavam no Cazaquistão, né? O Cazaquistão ele tem um grande deserto aqui no centro dele, né? Uma área desabitada. Então todas aquelas grandes naves que você vê, até hoje, tá? A Soyuz, a maior parte das vezes ela decola aqui do Cazaquistão. É melhor porque o Cazaquistão está mais próximo do Equador do que o grosso da Rússia, né? E como eu falei, é um deserto, tem áreas de deserto ali, então é fácil de fazer esse tipo de coisa ali, né? E depois que houve a independência do Cazaquistão, essa base foi alugada para os russos, então os russos continuam usando essa base, ela pertence aos cazaques, mas foi alugada para os russos, né? Só que aparentemente a empresa estava devendo dinheiro para o governo fez uma busca e apreensão. Embora a imagem aqui seja de um foguete, não está dizendo que foi um foguete que eles tiraram de lá. Tá? Eles tiraram bens para tentar cobrir a dívida de 2 bilhões de rublos que teria a base com o governo cazaque, né? Não dá para saber exatamente o que eles tomaram lá. Pode ser computador, pode ser um monte de coisa. Enfim, essa aqui é a notícia original. Agora, a gente não consegue ler muita coisa aqui porque está debaixo de um paywall, né? De qualquer forma, aparentemente é verdadeiro. Isso é o tipo de coisa que só mostra que o Cazaquistão está crescendo, está olhando para a Rússia, já está peitando a Rússia diretamente, né? Lá na Alemanha, o jornal Frankfurter Allgemeine, ele fez uma reportagem sobre as ligações do partido, o SPD, né, que é o Sozialistische Partei Deutschland, que é o partido atual que está no governo alemão, né, do Olaf Scholz, e também era o partido do Gerhard Schröder, que foi presidente da Alemanha por muito tempo, foi primeiro-ministro da Alemanha durante muito tempo, e depois que saiu e foi ele que foi o grande responsável pelos gasodutos da Rússia para a Alemanha, e depois que ele saiu do governo, ele foi trabalhar para os russos, ele é presidente de uma empresa russa lá na Alemanha, então tem uma ligação aí que está sendo um grande escândalo lá, mostrando justamente essas várias ligações do partido SPD com Moscou, né? É o que eu falo, é a esquerda que é ligada ao Putin, né? Eu não entendo como que a direita mundial, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a direita americana, por exemplo, e até o pessoal da direita aqui no Brasil, como que esse pessoal está lambendo o saco do Putin? Não faz sentido, isso é papel da esquerda, né? Enfim, um grande escândalo saiu lá na Alemanha sobre essas ligações aí tenebrosas entre o partido SPD, o Gerhard Schröder e o Putin, né? Bom, vocês sabem, o Xi Jinping está indo a Moscou, né? A gente falou sobre isso já alguns dias atrás, no dia 21 de março ele deve estar em Moscou, e ele ficou de fazer uma conversa também com o Zelensky via teleconferência. Então ele não vai a Kiev, mas ele vai conversar com o Zelensky por teleconferência, né? Vamos ver o que sai dessas reuniões aí. Bom, e aqui é o ponto que eu falo para vocês, que é o grande erro que eu vejo no pessoal conservador americano e aqui no Brasil também. Ontem, infelizmente, o Ron DeSantis, que era uma expectativa que muita gente tinha,
O Ron DeSantis é o cara lá no Partido Republicano que tem a capacidade de tentar ser o candidato a presidente em 2024 lá nos Estados Unidos, ao invés do Trump, pelos republicanos, né? Tá entre os dois. Eu, particularmente, gosto mais do Ron DeSantis do que do Trump. Mas, enfim, e uma expectativa que muita gente tinha é que o Ron DeSantis até aqui não tinha falado nada sobre guerra da Ucrânia. O pessoal tinha expectativa que ele usasse isso exatamente para ser uma força diferenciadora dentro do Partido Republicano. Tem muito republicano, eleitor republicano e até político republicano que está do lado correto nessa guerra, que está do lado da Ucrânia. E o Trump aparentemente está do lado do Putin mesmo, se ligou ao Putin e vai morrer abraçado com Putin. A expectativa que eu tinha era que o DeSantis tivesse uma posição diferente. Infelizmente o pessoal está realmente entregando essa pauta da Ucrânia no colo do Biden, e isso vai acabar custando muitos votos para os republicanos em 2024, infelizmente. E bom, para terminar aqui o vídeo num tom de humor, os russos fizeram uma propaganda, né, um vídeo encenado, em que supostamente soldados ucranianos estavam batendo em um voluntário brasileiro que teria fugido da linha de frente, né? E olha só o português que o cara fala, hein? Não me bate, por favor, não me bate. Não sou covarde. Vocês que são na retaguarda. Por favor, não me mate. Caralho, porra, não me mate. Eu nunca vi esse sotaque aqui no Brasil, não. Pode ser de algum lugar, né? O pessoal de Portugal tá dizendo que não é português de Portugal também, não. Esse cara não é do Brasil, não. Eu tô achando que isso daí, eles pegaram algum desses esses sistemas de criar voz, né? Porque não dá para ver a cara de ninguém aqui, né? Isso é de propósito, porque provavelmente isso aqui foi encenado por russos, na verdade. E pegaram esses sistemas que geram voz a partir de texto, né? Escolheram lá a língua portuguesa, botaram o texto lá e colocaram isso daí, né? É muito engraçado, porque a arma aqui é uma arma de brinquedo, dá pra ver que isso aqui não é uma arma de verdade. O cara tá batendo com um pedaço de pau. Vamos combinar, né? O cara mal encostou nas costas do sujeito aqui, né? Ou seja, uma coisa... Aqui, o pessoal tá falando aqui, não é nem brasileiro nem português isso daí. Está parecendo, na melhor das hipóteses, alguém da Rússia tentando falar português do Brasil. Mas eu acho que é sistema automático de leitura, tá, de frase. Não é nem alguém tentando falar português aqui. Realmente é bem cringe, né, o tipo de vídeo que eles fizeram aqui, né? E não é a única coisa, olha só o que a televisão russa disse aí, que identificaram uma célula do Ku Klux Klan lá na Ucrânia, os guerrilheiros ucranianos do Ku... Cara, pelo amor de Deus. Chega a ser cômico isso, bicho, pelo amor de Deus. Realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.